Galera do segundo ano, tudo ok com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Nesse momento agora a gente precisa pegar nossa apostila, para fazer a correção dos exercícios da aula passada, certo? Então com a apostila em mãos, lá na página 45, nós vamos corrigir algumas questões de vestibular ali, ó, mais exato, umas questões do Enem, então questões que já caíram aí em edições anteriores. Vamos lá comigo então? Olha só, questão número 1. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que o cilindro tenha sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílula com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 e, por consequência, seu volume. Isso exibe a reprogramação, existe uma reprogramação da máquina que produz essas pílulas. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprodução da máquina será igual a quanto? Olha só, então vamos imaginar o seguinte, eu tenho ali uma pílula, certo? Então vamos imaginar isso aqui, tem uma pílula, então ela tem esse formato aqui, então ela tem 10 milímetros aqui de comprimento, certo? E ela tem 5 de raio, ele fala, né? Ela tem 5 de raio, então vamos imaginar isso. Então essa pílula aqui é formada por o quê? Por um cilindro e uma esfera. Então o que nós vamos ter? Para calcular o volume do cilindro, eu tenho volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E ele já pediu para a gente usar π igual a 3. Então o volume aqui vai ficar 3 vezes o raio, 5 ao quadrado, vezes a altura que é 10. Então eu vou ter 3 vezes 25 vezes 10. Calculando, 3 vezes 25, 75, vezes 10, 750. Só que isso milímetros cúbicos. Só que a gente consegue observar que eu também tenho o quê? Duas semisferas, não é isso? Que dá o quê? Que me dá uma esfera. Então essa esfera ela tem um raio de quanto? Um raio de 5 milímetros. Então dá para calcular o volume também. Como que é calculado o volume aqui? Eu tenho que o volume é dado por π vezes o raio ao quadrado, certo? O que nós temos também? Nós temos duas semisferas, certo? Que juntando eu vou ter o quê? Vou ter uma esfera aqui agora. Lembrando que o raio dela aqui é 5 milímetros. E para calcular o volume eu tenho aqui 4π r ao cubo sobre 3. É essa forma que nós vamos calcular o volume da esfera. Então o volume vai ser o quê? O π, como 3. Então 4 vezes 3 vezes 5 elevado ao cubo dividido por 3. Então aqui já dá para a gente cancelar. O que nós vamos ter? Um volume igual a 4 vezes 5 ao cubo vai ficar 125. Multiplicando aqui 4 vezes 125, isso vai me dar 500, 500 milímetros cúbicos. Juntando tudo, eu vou ter um total de quanto? Um total de 750 com 500, 1250 milímetros cúbicos. Esse é o tamanho da nossa pílula. Só que ele falou no enunciado que ele resolveu reduzir ela. No enunciado ele fala o seguinte, que de 5 passou a ser quanto? Passou a ser 4 agora. Por quê? Para facilitar a definização, certo? Então tem que calcular o volume dessa outra pílula e depois ver a diferença entre as duas. Vamos lá comigo, olha só. Então agora eu tenho uma nova pílula, olha só, uma nova pílula, continua sendo 10 milímetros aqui, só que agora o raio passou a ser 4, ok? Vamos seguir essa ideia, a mesma coisa, o volume é dado por π
π, no caso 3, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura. Então o volume vai ficar 3 vezes 16 vezes 10. 3 vezes 16, eu vou ter 48, vezes 10, 480 milímetros cúbicos. Está faltando o quê? Calcular o volume da nossa esfera agora, não é isso? Vamos lá então? A esfera, então, vai ser uma esfera de raio 4. O volume da esfera é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Cancelou. Um volume de 4 vezes 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 4 vezes 64. Multiplicando aqui, 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com mais um, 25, né? Então, 256 milímetros cúbicos. Juntando esses dois aqui, ó, 480 com 256, eu vou ter o quê? 6, 8 e 5, 13, sobe 1, 4, 5, 736 milímetros cúbicos. Essa vai ser a nova pílula. Só que lá no enunciado ele perguntou o seguinte pra gente: tem uma diferença entre as duas. Como que eu faço para calcular a diferença? Eu vou subtrair aqui agora, né? Ó. Eu vou pegar 1.250 menos 736. Vamos lá para ver qual vai ser a diferença aqui agora. O que nós vamos ter? A redução. Vai ficar 4, aqui ficou 4 menos 3, 1. Pegou emprestado 0, 12 menos 7, 5, né? Então, a diferença ficou de 514, alternativa E. Questão fácil, muita continha para ser feita? Tinha, mas uma questão extremamente fácil. Vamos lá que nós temos a questão número 2 agora. A nossa questão número 2 fala o seguinte: uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se o cordão do meio do diploma bem ajustado para que não ocorra desenrolamento como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida de centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Então, é o seguinte, você percebe que ele é feito o quê? Ele é enrolado, certo? E o comprimento da circunferência, quando nós pensamos no diploma, olha só, quando nós pensamos no diploma formado de um cilindro, tá? A volta, o comprimento da circunferência aqui é dado, por exemplo, pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, ok? E ele fala, no enunciado, que dá 5 voltas. Então, eu tenho aqui um diâmetro, né? O diâmetro nada mais é o quê? Que 2 vezes o raio. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes D, certo? 2D. Por quê? π vezes D, porque 2 vezes o raio dá o diâmetro. Isso aqui é a mesma coisa que π vezes D, certo? Como ele dá 5 voltas, o comprimento de circunferência π vezes D, como ele dá 5 voltas, então eu posso dizer que é o quê? 5 vezes πd. Que, qual a resposta? Letra D. Questão bem fácil para a gente. Eu só precisava lembrar do quê? Qual era a forma que nós usamos para o comprimento de uma circunferência, né? Que esse depois das voltas que ele dá, quando ele dá 5 voltas, fica essa questão super fácil para a gente. Mas vamos lá que nós temos a questão agora número 3. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde a sua base do cone, até a metade da sua altura. Isso é importante. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Lembra do que ele fala o seguinte, ó, até a sua metade, né, até metade da sua altura, não é todo um cone, certo? Como só vai até a metade da altura, então a alternativa certa para a gente seria a letra E. Questão também bem fácil para a gente. Vamos lá, a questão agora de número 4, ok? Outra questão extremamente fácil para a gente, vamos lá comigo. Na questão de número 4, nós temos o seguinte: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido uma
em reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem o formato de um cilindro, certo? Com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Então vamos lá, ó. Então a cisterna ela tem o seguinte, ó, esse formato aqui com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetros, ó, certo? Bom, estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos. Então, vai se construir uma nova cisterna e essa nova cisterna ela tem que ter 81 metros cúbicos. Vamos lá, continuando o exercício. Mantendo o formato cilíndrico e a altura atual, quer dizer, se ela é 3 metros, ela precisa continuar com 3 metros. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Utilize 3 como valor de π. Olha só, para calcular o volume, eu tenho a seguinte forma: π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que ele falou o seguinte: essa cisterna aqui ela tem um certo volume. Ele nem perguntou qual é o volume. Ele falou o seguinte: a cisterna vai ter a mesma altura, só que ela vai aumentar o volume para 81. A gente já sabe que isso aqui não vai dar 81 metros. Se você quiser calcular, você vai perceber que não vai dar 81 metros cúbicos. Mas a nova cisterna precisa ter 81 metros cúbicos. Então vai ter que aumentar o quê? Vai ter que aumentar o raio. Enquanto? Então, isso nós vamos descobrir agora. O volume eu já sei que é 81. O π ele pediu para usar 3. O raio nós não sabemos e a altura é 3. Ok? Bom, eu tenho 81 igual 3 vezes 3, 9r ao quadrado. Que está multiplicando, ó, 81 dividido por 9 é igual raio ao quadrado. Fazendo a divisão, eu vou ter o quê? Que o raio ao quadrado é igual a 9. Logo, nós temos que raiz quadrada de 9 é igual a quanto? 3. Então, nós temos que o raio aqui, o raio vai ter que ser 3 metros. O raio dessa cisterna, a gente sabe que é o quê? 1 metro, certo? Porque ele fala no enunciado que o diâmetro é 2. Então, logo o raio é 1. E na nova cisterna, o raio vai ter que ter o quê? 3 metros, certo? Então, a gente observa o seguinte, ó. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, qual deve ser o aumento? Então, de 1 para aumentar para 3, então, teve que aumentar, no caso, 2 metros o raio, né, dessa nova cisterna. A alternativa, letra C. Questão também bem fácil para a gente. Tinha mais uma questão para que vocês fizessem, que era a questão número 16. Então, assim, tenta fazer essa questão, vê se você vai conseguir chegar na resposta, letra D. Qualquer coisa a gente consegue discutir esse exercício num outro momento que a gente estiver aqui em aula com vocês, onde está todo mundo na sala, certo? Então, mas até aqui as questões foram super fáceis para a gente, espero que vocês tenham acertado todas elas. Gente, abraço e até a nossa próxima aula.